Pessoal, nós vamos hoje para a quarta série das armadilhas do pensamento mágico. Hoje o tema manipulação de energia. Os subtemas são a manipulação em si, manipulação de almas, manipulação de energia sexual, manipulação pela psicoterapia, manipulação pela magia negra, manipulação pela mesa radiônica e pela radiestesia e, por fim, energia de forma na restesia e energia telúrica. Tá? Então, a gente começa pelo ectoplasma, na manipulação de energia. Tá? Então, para manipular o ectoplasma, geralmente se precisa no mínimo de 2 pessoas. Tá? E elas devem ser da linha da mediunidade, para que 2 médiuns, vamos dizer assim, que tenham ectoplasma suficiente, são médiuns doadores. Geralmente no dia de cura, o ideal, isso é raro, hein? O ideal no centro espírita é ter lá um grupo de 2, 4, 6 médiuns só doando ectoplasma para as entidades trabalhar. Na falta disso, que geralmente falta, ninguém conhece isso, ou conhece e não quer trabalhar com isso, não quer mexer com isso. Por quê? Porque os médiums, eles querem trabalhar. Eles querem trabalhar. Mas eles não sabem que na doação do ectoplasma é um trabalho e muito importante. Porque numa sessão de cura, a entidade está trabalhando lá, seja incorporada ou extracorporal, fazendo o trabalho dele numa outra dimensão, né? Porque enquanto a entidade está trabalhando no perispírito do paciente, operando no perispírito do paciente, o médium está trabalhando diretamente no físico. Aí a entidade está precisando de plasmar alguma coisa, não tem lá os nossos amigos médiuns plasmando isso. O ectoplasma que é necessário para aquele trabalho concluir aquela cirurgia, vamos dizer assim. Vai recorrer aonde? Tem que ter uma planta dentro de uma sala que também não tem. Não tem. A dificuldade que a espiritualidade tem para trabalhar numa sessão de cura. O dirigente, o presidente, sabe, mas faz vista grossa, né? Vai chamar, vai fazer equipe de ectoplasmia, cada um dá uma desculpa. Tem gente que não quer ficar sentado lá 1, 2, 3, até 4 horas. E mesmo assim sendo, né, faz o revezamento. Não querem. Eles querem trabalhar. Às vezes esse querer trabalhar para mexer com o ego da pessoa, né? Porque eles gostam de, quando falam assim, cirurgia espiritual, fazer aqueles trejeitos de médico, que está fingindo que está cortando com bisturi, né? Que está costurando com a agulha. Eles gostam de fazer esse tipo de coisa, para aparecer, mexer com o ego dele. Aquele médico é excelente, bom, gosto do jeito que ele trabalha, me sinto bem. E na verdade está com puro animismo ali, que não é uma entidade que está trabalhando. Ele está indo, né, pelo instinto dele. Mas ele não pensa que o trabalho importante é o trabalho lá de ficar sentadinho, doando ectoplasma. A entidade que precisa de plasmar alguma coisa, algum material, né, que eles precisam no plano deles, não vai conseguir plasmar. Não vai cristalizar e não vai terminar o processo. Eles têm que buscar não sei aonde, talvez lá no espaço, trazer. Isso perde tempo e não é a mesma, né, questão. Então, é um grande aliado trabalhar com um ectoplasma, que é um fluido muito importante. E se manipula esse tipo de coisa. Uns mais comum, conhecido aí, né, para se fazer entendido aqui, é aquele ectoplasma que sai uma fumaça, uma espécie de uma fumaça densa, e começa a materializar um espírito já desencarnado.
Isso é apenas uma experiência para provar que existe vida depois da morte, vida em outra dimensão, mas aquilo é uma mera experiência e uma prova disso, que existe o ectoplasma e que existe vida, né? Mas não trabalhando o ectoplasma com manipulação de energia para uma cura ou uma cirurgia, né? Isso é importante, tá? Manipulação agora de almas, na energia dos pensamentos mágicos, na manipulação de energia, manipulação de alma. É curioso esse título, porque manipular almas. Um bruxo vai manipular uma alma, né? Vamos dizer assim, de uma pessoa que desencarnou, né? E usar essa situação dela para fazer o mal. E qual é a situação dela? Geralmente eles gostam muito de pegar aquela forma de um espírito ovoide. O espírito ovoide é aquele espírito que não quer mais viver, já não queria viver em terra, né? Cometeu suicídio, ele não reage, ele quer deixar de existir. Já começa quando ele está em vida, que tem uma vida horrível, que acha que a vida dele é inferno, ele fica deprimido, ele quer morrer, não quer mais viver, e passa pelo plano, desencarna, passa pelo plano espiritual, continua aquela mesma sensação que não quer existir por alguma razão. Ele não gosta do corpo dele, ele não gostou da experiência no planeta que ele viveu, ele não gosta de si, não gosta da humanidade, ele quer deixar de existir porque é muito problema, muita confusão. Na verdade, ele não conseguiu resolver os problemas, psicologicamente principalmente. Ele não queria morrer, ele apenas queria se livrar do problema e não consegue. Então, os magos negros vão buscar lá nesses ovoides que estão perdendo a forma física, né? Estão perdendo a forma do duplo etérico, que é a forma da próxima encarnação. Sem essa forma, a pessoa não pode encarnar, porque tem limite. A partir de tal momento que se perdeu essa forma do próxima encarnação, do próximo corpo físico, acabou, já era. Então, os magos negros vão lá trabalhar naquela ovoide, aquele espírito bem doente, bem para baixo, bem negativo. Tá? E ao contrário disso, claro, tem os espíritos da luz que vão pegar aqueles ovoides e tentar socorrer, recuperar, resgatar aquele espírito ainda para dar uma nova oportunidade de reencarnar e curar aquele pensamento e não deixar de existir. Então tem esse lado positivo que os espíritos vão lá socorrer. Aí o que acontece? Qual é o processo nisso que acontece de manipulação de energia? A entidade de luz vai lá, pega aquele cidadão, pega uma mãe, traz ela desdobrada em sonho, conta a história que precisa, vamos dizer assim, alugar o útero dela para um espírito que está com um problema X, que é muito importante, e precisa do útero dela para reconstituir o perispírito desse ovoide. Às vezes também o ovoide pode ter morrido assim numa explosão. Os tal dos homens bombas lá, aquela turma lá, um avião explodiu, né? Um acidente que botijão de gás explodiu dentro de casa ou dentro de uma empresa, aí perdeu lá uma parte também do perispírito e não tem como reconstituir aquilo ali, a não ser através de uma próxima encarnação, usando o útero como aluguel. Mas eu estou falando aqui de ovoide por manipulação de energia. Então essa manipulação de energia vai ser trabalhada no útero da mãe, onde, claro, o feto vai começar a formar lá o pezinho, o bracinho, né? Todos os órgãos dele, né? Tanto é que nasce criança com problema ainda, né? Que às vezes nasce sem um dedo, nasce sem um pedaço do braço, ficou faltando, porque recuperou o máximo possível. Às vezes nasce também prematuro, de 8 meses, 7 meses. Que era o tempo suficiente para dar alguma forma, né? Para aquele espírito começar, e eles, assim que encarna, morre, eles começarem a continuar o trabalho lá na espiritualidade para preparar a parte perispiritual que já deu alguma forma para uma próxima encarnação ter uma gestação normal e continuar vivendo. Isto é uma forma de manipular uma energia.
Outra, manipulação de energia sexual. Essa é beleza, né? Beleza, porque essa é fácil de manipular, porque veja bem, é o caso de pessoas, garotas ninfomaníacas, né? E isso é um problema, vamos dizer assim, psicológico, tem que ser tratado. Mas o que está por trás disso? Infelizmente, é o lado espiritual está envolvido nessa manipulação dessa energia para aquela pessoa ter aquele acentuado libido sexual. Por quê? Por trás tem outros espíritos que desencarnaram em vício de sexo. Vai juntar uma coisa com a outra, né? Com a inclinação daquela pessoa em sexo e combinando com aquele espírito que precisa continuar fazendo sexo. Na espiritualidade não tem sexo. Então, ela está indo no plano terra, a entidade, a pessoa que desencarnou, que gostava muito de fazer sexo e tem que continuar nessa energia manipulando. Vai manipular quem? Né? Essas turmas que está aí, né? Desenvolvendo o hormônio, desenvolve assoberbadamente por manipulação de um desencarnado viciado em sexo para continuar o que eles faziam em terra. Lugar muito cheio disso é motel, hotel, né? Pode ver que a manipulação é tão grande que certas músicas elas incentivam esse tipo de coisa. Tem danças, não é dança do acasalamento não, tem danças modernas que incentivam esse tipo de coisa. Já teve caso aí que adolescente engravidou num baile funk. Na manipulação de uma energia? Sim, claro que é. Claro. Então, é como ser escravo das paixões, né? Gerando compromisso sem reparar algum recurso divino. Então, cada um tem aquela necessidade para ser atendida. Nessas horas, não quer saber, é que nem a fome. O cara que sente fome um dia, ele segura, 2 dias segura, no terceiro já começa a entrar em desespero. Ele não vai pensar 2 vezes na hora de tiver de roubar para comer. O viciado também. Ele, enquanto tiver lá o dinheiro da mesada do papaizinho dele dando, ele vai, né, mantendo o vício dele. Mas amanhã o pai, de uma certa forma, acha que está dando dinheiro mal para o garoto, que ele tem que trabalhar para ganhar o próprio sustento, que já está crescidinho e tal, e o garoto lá não quer. Aí se o pai não tem, o que ele faz? Começa a manipular os pais. Não conseguiu manipular os pais, começa a roubar dentro de casa. Aí rouba, né, o rádio do pai do carro, né? Ele rouba a televisão dentro de casa, vai começando a roubar as coisas dentro de casa. Quando tudo roubou de dentro de casa, ele vai para a rua roubar, para manter o vício dele. Então, a manipulação sexual também é uma necessidade. É uma doença que deveria ser tratada já quando a pessoa está encarnada. Agora, a pessoa tem que ser forte também para não deixar esse tipo de energia manipular. Mas tem gente que se entrega, até gosta. E nessa hora que tem que buscar uma ajuda de um rastrerzista, de um centro espírita, né? Para afastar esse manipulador externo, vamos dizer assim, para esse tipo de coisa. Para ela começar essa energia ficar mais centrada, mais calma, né? E ela poder, né, ter uma vida regrada, vamos dizer assim, normal. Mas as pessoas parece que não se importam mais com si, pouco menos com os outros. Acha que aquilo é normal. O errado passa a ser o normal e o certo passa a ser o errado. Não tem uma orientação. As próprias religiões não falam sobre isso. Não tocam nesse assunto, de repente tabu. Os pais também em casa, tabu. O pai deixa para a mãe. A mãe
deixa para o pai. O pai diz, poxa, mas ela é sua filha, eu não tenho jeito para falar sobre esse assunto. Quer dizer, um empurra para o outro, quando ela não vai para a rua, aprender do pior jeito. Porque aí os amiguinhos lá do lado da rua quer manipular essa energia também. Poxa, aí começa a fazer a cabeça ao contrário. É tudo questão de manipulação de energia. E o sexo não pode ficar fora disso. O sexo é bom? É importante? É saúde? É. Mas tudo tem o seu controle, tem o seu limite, tem que ser regrado. Porque tudo que é demais enjoa, seja o que for, enjoa. Incenso demais, enjoa. O cara que fala muito sobre religião, esoterismo, enche o saco, enjoa. Ele não sabe, não tem aquele limite de saber dosar aquela história, né? A não ser que o cara queira incultar aquilo ali, que nem certas religiões, para fazer uma higiene mental. E passar a ser teleguiado, manipulando essa energia para aquela pessoa ser o fantoche na vida dela. Como se manipula energia facilmente? Porque permite. Porque se a pessoa não permitir, isso não acontece. Então a pessoa tem que ter um conhecimento, tem que ter um querer. E ela tem que ver se aquilo vai fazer bem para ela, o porquê daquilo. Pô, aquilo não é normal. No universo, vamos dizer assim, de 10, 50 pessoas, porque uma é. Geralmente as pessoas não se importam com isso e às vezes não está nem se importando com si mesma. Ela está obsidiando, está se maltratando. Às vezes por raiva de si mesma, às vezes a própria raiva dos outros joga em si. É uma questão psicológica, né? Outra manipulação interessante é a do reiki. Se um iniciante do reiki, um praticante do reiki, ele sabe manipular uma energia. E através dessa manipulação de energia, quando está se aplicando reiki numa pessoa, né, ele também tem uns símbolos que ajudam a manipular aquela energia. Ou seja, o símbolo ele manipula, ele desenha no ar aquele símbolo que a pessoa está precisando em tal lugar. Se for para curar uma parte física, um órgão, ele manipula essa energia, esse símbolo do reiki, naquela pessoa ali. Se for para harmonizar um chakra tiver com algum problema, ele joga a energia do reiki manipulada ali. Ou ele joga um símbolo do reiki ali naquele chakra para harmonizar. O reiki também é um grande manipulador de energia de cura. Porque não somente quando falo aqui em cura de doenças, mas física, mas doença psicológica, principalmente. O reiki é muito bom para pessoa deprimida, para pessoa ansiosa, para pessoas de pressão alta, cardíacas. Essa questão de energia, a pessoa é muito elétrica, né? Ou a pessoa vive tremendo por algum problema do sistema nervoso. O reiki é muito bom para manipular essa energia, transformar uma energia negativa em positiva. Manipulação de energia pela radiestesia. E no caso aqui da psicometria, na manipulação de energia, passa a ser um conjunto de técnicas. Às vezes é necessário fazer um conjunto de técnicas para manipular energia com as pessoas que têm problemas psicológicos, né? Porque às vezes o problema da pessoa é um problema espiritual, às vezes é um problema de magnética, às vezes é misto, as duas coisas, né? Às vezes a própria energia é formada pelo fluido vital dela, que não foi bem concluído, ou não está sendo bem trabalhada, ou precisa de mais fluidos. É como tipo assim, um cidadão foi programado no universo pelos engenheiros siderais para viver até 50 anos. Tá? Então o limite de fluido mental manipulado foi para 50 anos. Aí acontecem dois fatos. Se esse cidadão que está encarnado para aprender, para melhorar, se ele continuar errando, contraindo mais débito kármico, né, contraindo mais problema espiritual, mais dívida espiritual, em vez de desencarnar com 50 anos, ele vai desencarnar com 20, 30 anos.
Porque não deixa esse cara aumentar essa dívida kármica, não. Não deixa esse cara manipular essa energia erradamente, não. Para tudo, vamos trazer ele para cá, para não complicar. Aí ele morre antes da própria programação vital. O contrário é verdadeiro também. Ah, o cara para morrer com 50 vai morrer com 80. Por quê? Pô, esse já foi o contrário. Não, esse aí, poxa, foi estudar medicina, esse aí foi estudar saúde, aprendeu a reiki, foi para centro espírita, foi estudar centro, a mediunidade, foi trabalhar no centro espírita ajudando as pessoas a se curar, na cura, no passe. Poxa, ele saiu dali, foi montar uma casa espírita, onde está fazendo um trabalho lindo e maravilhoso. Não dá para 350 não, ele está ganhando pontos. Ele está pagando bem ali o seu problema, não deixa ele mais um pouco, né, até o suficiente para ele pagar, reparar os erros do passado, que ele está indo muitíssimo bem. Não, vamos dar 80, 90 anos para ele. Mas aí, olha só, tem gente aí que também precisa ter aí 90, 92, 98 anos, né? Aí não entra merecimento, não. É aquele espírito que precisa de muita aula, de muito aprendizado, que a cabeça dura. A energia dele é estática, ele não evolui, ele é duro, ele não aprende. Quanto mais tempo ele ficar na Terra, mais tempo ele vai aprender. Também é outro que não pode desencarnar com 20 anos, 30 anos, que perda. Poxa, sabe qual é o trabalho de programar uma reencarnação de uma pessoa? O trabalho que os engenheiros siderais têm para, né, saber qual a família que ele vai encarnar, que tipo de problema ele vai ter, que tipo de doença ele vai ter, como é que vai ser a vida dele, a vida profissional dele, né? Tudo é dar aquele trabalho para o cidadão cometer um suicídio, estragar todo aquele trabalho, todo aquele processo. Ou então eles lá de cima me apertar o botão, não, chama ele aqui, vamos dar um esporro nele aqui em cima. Não é assim não. Pô, tem certas pessoas que tem que viver lá 90 anos, 92, 98, 100, até um pouco mais de 100, que tem gente que vive mais de 100. Já bateram o livro do recorde aí com vivência aí. Por quê? Porque a cabeça dura, ainda não aprendeu a viver, precisa ficar mais tempo. Quanto mais tempo ficar na Terra, mais vai aprender. Manipulação de energia, né? Muito bem. E manipulação pela magia negra? Essa aí eu estou cansado de falar, eu só vou dar um tópicozinho aqui para completar, porque faz parte da manipulação de energia, né? Resumidamente, é aquela situação, né? A pessoa que está com raiva é uma energia que ela está emitindo. Então, se ela soubesse o quanto ela é um macumbeiro, se todos soubessem, cada um soubesse o quanto é macumbeiro e não precisa de propriamente dito de um macumbeiro para fazer trabalho, que aquela própria energia de raiva que ela tem, de se vingar, de desejar um mal para a pessoa, já está fazendo efeito lá, principalmente se a pessoa lá, a vítima dela lá, o endereçado dessa energia, também tiver com a vibração baixa. Porque aí dela, se a outra pessoa lá tiver uma vibração boa, do tipo assim, poxa, quem está mandando lá é uma pessoa ciumenta, né? Tem ciúme da pessoa, não está satisfeita com o progresso do cara e quer destruir o cara por ciúme, doentio, alguma coisa. O cara não fez nada, mas ela cismou com o cara. Né? Ou então o cara, vamos lá, dá uma pisadinha no pezinho de nada lá e ela, porra, vai se vingar, porque hoje virou moda, né? Você pisa no calo do cara, o cara quer se vingar na macumbinha. Ah, o cara quer subir no emprego lá, vai fazer uma macumba para o seu colega não cair, perder o emprego para ele ser o próximo, né, promovido. Tudo é assim. Agora, se o cidadão do outro lado lá, que é vítima, tiver com tudo em dia, bonitinho, ele é caridoso, bondoso, pensamento positivo, ajuda as pessoas, vai se lascar o cara que está mandando. O cara que está mandando vai se lascar. E aquela própria energia que ele manipulou, né, vai fazer mal para ele mesmo. É o feitiço caindo contra o feiticeiro. Aí se vê muitas pessoas com câncer. Câncer é expelir energias tóxicas. Daquela raiva trazendo encarnação. Chega numa tal encarnação que ele ainda não aprendeu. Acumula mais raiva, mais ódio, mais isso e aquilo negativamente.
acumulada com o que ele trouxe para expelir, só através de um câncer, meu amigo. Então, doença é coisa ruim? Não, doença é coisa boa, porque está expelindo toxina de outras vidas. E quanto mais câncer for agressivo, mais carga negativa, deletéria ele tinha. Doença não é coisa ruim, não. Doença é coisa boa, minha filha. Porque você, né, você não pode subir uma escada evolutiva com uma bagagem pesada, cara. Vai ser ruim de você subir. Você, em vez de subir 5 degraus, você vai subir meio degrau. E qual é o jeito de você aliviar essa bagagem? Começar a deixar as porcarias do lado de fora, lá embaixo, né? E vir sem mala, né? A mala só do conhecimento das coisas boas que foi feita, né? Aí você sobe leve. Aí, em vez de você subir a cada 1 degrau 5, você vai subir 10, 15, 20. Vai mais rápido lá para cima. E na manipulação de energia, no caso de magia negra, o cidadão lá, o pai de santo, o bruxo, seja lá quem for, pega um endereço vibracional, né? Que é o quê? A energia da pessoa, que é um brinco, um relógio, geralmente uma peça íntima, uma calcinha, uma cueca, alguma coisa íntima da pessoa, um lenço, seja o que for, tem a vibração, a energia daquela pessoa ali, o bruxo vai lá e manipula aquela energia para diretamente no cidadão. E às vezes chama ali a pessoa que quer fazer o mal para ir lá mentalizar, porque ele não conhece a pessoa. A foto ajuda? Ajuda. A foto ajuda, mas e a mentalização que é importante para manipular essa energia? Geralmente o cidadão tem que estar ali para mentalizar. Está fazendo trabalho, está mentalizando ali, está trabalhando aquela energia. Porque o bruxo, o pai de santo, seja lá quem for, ele sabe dessa história que ele vai arrumar um karma que não é dele. Mas ele está meia culpa. Mas ele sabe disso, ele tira o corpo fora. Não, você conhece a pessoa, eu não conheço. Né? Você que quer o trabalho, vai mentalizar. Né? Eu preciso disso, eu preciso daquilo. Mas ele está sempre botando do lado de fora, tentando tirar o corpo fora. Mas é meia culpa dele também que ele vai fazer parte desse karma. Então também o karma tem um código universal, espiritual, quanto a isso, não tem como fugir. Aí a gente vê tantas pessoas com problema, pai de santo, né, chega numa época aí que ele não consegue dar uma sessão. Cadê o papai? O pai, cadê o pai? Não, o pai tá de cama hoje, não pode vir. Pô, por quê? Tá com dor de coluna, tá com dor de estômago, tá com dor disso, tudo aquilo. Eu conheço uma que tá com 5 probleminhas. Tá com 2 câncer, problema de coluna, né? Problema financeiro e problema de problema. Por quê? Pai de santo, mãe de santo, o próprio nome diz, é mãe dos cambonos, do médium, onde tem que tratar com amor e carinho, tem que orientar aqueles médiums, né? Onde tem que elucidar, fazer estudar, né? Ser umas pessoas boas. Não, abre um barracão, começa a ficar em cima do muro, faz o bem ou faz o mal, né? O próprio cambono tem aquele sentimento de culpa, ele não entende, sentimento de raiva, ele não consegue aliviar aquela raiva de outro jeito, não consegue entender aquela raiva, vai descarregar uma praga para alguém, o dono do barracão vai incentivar isso aí, e tá todo mundo nesse karma danado aí de manipulação de energia, e o que se vê muito hoje é muitas doenças até novas aparecendo por aí, por não saber manipular a energia, ou manipulou mal, ou quem tenha conhecimento manipulou para o seu próprio prazer. Manipulação da mesa radiônica e pela radiestesia. Bom, na mesa, vou resumir aqui, porque se for falar de mesa radiônica aqui, vai dar uma novela. Então, estou falando de manipulação de energia na mesa radiônica. Mesa radiônica, muito bom e muito ruim. Muito bom. Manipula-se energia dali. Por exemplo, vai fazer um tratamento para a pessoa, principalmente à distância, vai trabalhar com todos esses elementos para a pessoa. Né? E através da cura, vai se emitir uma energia de cura para aquela pessoa, vai emitir uma energia boa para aquela pessoa. Né? Isso é muito bom. Trabalha todo esse tratamento de cura à distância. Agora, por outro lado, é perigoso uma mesa radiônica se a pessoa não conhece, se a pessoa estiver trabalhando com outras intenções, porque pode pegar uma mesa radiônica e trabalhar para o mal de uma pessoa também. Aí complica a situação. Né? A própria
palavras que se emite numa mesa radiônica, uns entoam mantras. E se não souber que mantra está fazendo, não vai fazer o bem, vai fazer o mal. Né? Tem que saber trabalhar com relacionamentos também, não é só a questão do dinheiro que o cliente está pedindo, tem que ver se o cliente tem o merecimento disso, tem que ter o conhecimento de energia telúrica, né? Programação de vida, de sentimento, de culpa, de realização, tem que caber tudo isso, mas tem gente que passa por cima disso. E se numa mesa radiônica tiver com uma influência negativa, o radiestesia, tiver um espírito obsessor, ele não vai fazer o bem, vai fazer o mal até para ele mesmo, né? Então, aqui está o negócio, tanto a radiônica como a radiestesia, ela pode ser aplicada em qualquer pessoa, até plantas, em animais, em ambiente, objeto. Pode ser aplicado, pode ser descoberto, né? É emitido frequência, é captado frequência, né? E permite manipular essa energia para o bem ou para o mal, né? Sempre com a permissão da pessoa responsável. Mas às vezes a pessoa chega num ponto que não pede essa permissão e vai fazendo, né? E a sensitividade energética na radiestesia. Como é que fica isso na manipulação de energia? Tá? Eu vou ler aqui um texto para não pensar que eu sou o único com essa ideia. Então diz assim o texto: o pêndulo agia como um instrumento mediador entre o campo energético de um artista, tá? E o campo energético de um paciente. O desenho era um resultado gráfico dessa interação, na qual a energia do paciente era trabalhada empírica e intuitivamente para que a sua condição evolua até a cura ou estado de saúde. A força que movimenta o pêndulo é de caráter energético, mas o processo segundo o qual esta é comandada escapada ao estudo da ciência, notando-se que vem manipula o pêndulo, carrega-o energeticamente, tornando sensível uma antena ou ponteiro, podendo assim aferir a sua variação, analisá-la e eventualmente classificá-la. Esta relação entre a radiestesista e o seu instrumento, que é o pêndulo, né, é designada a convenção mental. O radiestesista, no caso, também dá uma ordem mental para o pêndulo na sua programação e permite a interpretação do comportamento do pêndulo, já que este mostra aquilo que o radiestesista capta, tal como o poder de uma balança, né? E respondendo de acordo com a convenção previamente determinada pelo operador. Explicado aí como funciona o pêndulo. Por isso que é bom trabalhar, quando a pergunta é autorradiestesista, com papelzinhos fechados, para não influenciar nas respostas. Tipo assim também, o radiestesista está recebendo um cliente, não foi com a cara daquele cliente, por alguma razão o santo não cruzou. Então ele, o subconsciente dele, já está negando tudo para esse cliente. Até na hora de pendular, já vai dar, né, resposta negativa para essa pessoa. Até uma questão de caráter desse cliente, ele vai dizer que é péssimo. Então está prejudicando o cliente, porque no subconsciente já registrou esse tipo de coisa. Não tem como o pêndulo dizer o contrário. Às vezes o pêndulo quer forçar a barra dizendo não, não é isso não, não é isso não. Mas o subconsciente é que manda. Então, quando se for o caso, chegar na questão de o radiestesista ter uma questão de um cliente, não foi com a cara dele, o santo não cruzou, tem que trabalhar de um modo de resposta que não vai influenciar o subconsciente. Método de papelzinho branco, cercado, fechado, cartas com respostas virada, qualquer sistema que não vai influenciar na resposta, porque senão vai prejudicar o cliente. E o cliente às vezes não tem culpa, de repente foi problema deles de vida passada, e você está nessa do azar e vocês se encontraram. Quer dizer, até o destino chegou junto, trouxe junto, para acertar esse erro do passado, e mais uma vez está sendo, né, perdido isso aí. A energia de forma, continuando aqui na radiestesia. O termo empregado de radiestesia é para designar energia de formas, mais penetrante existente, existindo na forma indiferenciada ou na fase magnética e elétrica, sendo bastante nociva a última, quanto que a primeira tem aplicações terapêuticas.
Você manipula também a energia na restesia. Como tipo assim, a pessoa está na maca, ela está com uma doença, alguma coisa, você pode pedir o pêndulo para trabalhar em cima daquele problema. E ele só parar quando pelo menos tiver amenizado o problema. Manipula essa energia e consegue transformar. Aí vai depender do rastesista, né? E a energia, por último, da manipulação energia nesse capítulo, vamos falar da telúrica, que é do ser vivo, que emana do ser vivo, da terra, né? Energia próprias, água parada, né? Local que tem charque, é complicado essa energia. Essa energia traz coisas ruins. Tem planta também que traz uma energia ruim porque ela já está com o olho absorvido, o olho grande de uma outra pessoa, né? Essa é a questão do magnetismo, do homem manipular essa energia positivamente ou negativamente. No véu d'água, no subterrâneo, fissuras, cavernas, costuma ter muita energia telúrica que faz mal para a pessoa. Então não é qualquer um que está bem com esse tipo de coisa. Tem que ter alguma coisa para transmutar essa energia. Eu estou falando de quê? Na sua casa, de repente, você mora num lugar que tem um véu d'água, né? Ou tem uma água binando. Você tem que correr, tratar de resolver isso, ou seja, fisicamente e espiritualmente. De repente, fisicamente você não vai resolver. Você tem que resolver espiritualmente, ou pela rastresia, transmutar com algum símbolo, com alguma coisa que o pêndulo vai indicar para fazer, né? Aí vai neutralizar, na melhor situação, essa energia para não te fazer mal. Aquele pessoal que mora muito perto daquelas transmissões, né, de energia elétrica, aquilo é terrível, aquilo é horrível. Uma vez eu tive um cliente, ele não me falou nada onde morava, que era perto de torre, não. E a radiestesia me mostrou que ela morava próximo, bem próximo de uma torre dessa. Já que apontou para ela essa questão, apontou também a solução. Mas a radiestesia dá a solução, mas o povo não quer saber, né? Primeiro já achou estranho, ficou surpreso, como é que descobriu, se ela não disse nada, como é que descobriu que mora debaixo de uma transmissão de linha, já ficou assim meio, né, aqui abismado. Depois, qual foi a solução? Tem que tratar de se mudar dali o mais rápido possível. Mas se mudar não dá, porque tá com inventário, tem meu irmão, tem minha filha, tem não sei o que, ninguém não quer ir, tá desde que nasceu, tá ali, não sai, tá pegado aquilo ali, não sei o que lá. Então, isso não dá. Tá bom, então vamos fazer o quê? Vamos montar um símbolo, alguma coisa para transmutar essa energia. Perguntou isso? Foi oferecido isso? Se interessou por isso? Não. Então, tá sempre doente, né? Não só uma pessoa não, todo mundo da casa está sempre doente, uma coisa e outra, né? Tem um mal-estar, e tem uma dor, e não tem emprego, quando consegue emprego demora muito, o salário é pouco, mesmo sendo pouco, perde, é problema atrás de problema por uma coisa simples. Duas coisas a fazer, ou se muda, que aí as doenças vão desaparecer, e a vida vai melhorar. Ou então, mete um símbolo. Mas aí, sei lá, entra aí um problema de psicológico, entra problema de religião, entra problema, e a pessoa não quer fazer. O cara é maluco, o cara falou isso, eu prefiro ficar com o meu problema aqui. Então, você não vai interferir no querer da pessoa, deixa pra lá. Deixa ela dar um jeito. Um dia ela, talvez, espero que seja nessa vida, ela tome tenência, né? E resolva tudo isso. Certo, pessoal? Então, estou terminando aqui, espero que você tenha gostado desse vídeo. Essa série aqui, estou na 4ª série das armadilhas do pensamento mágico. Hoje, né, neste vídeo, falado sobre a manipulação de energia. Tem outras? Tem. Eu não achei tão importante, mas podemos continuar esses assuntos. Se você estiver interessado, você comenta aí embaixo e a gente continua esse bate-papo. Se tiver assunto que eu achar que o pessoal perguntou muito, focou muito aquele outros assuntos não comentado aqui, eu faço um outro vídeo a respeito disso aí, né? Para não saturar também. Ok, pessoal? Se inscreveu? Beleza, vai receber, não esqueça do sininho para receber mais notificações, tá? Gostou? Dá seu likezinho aí, tá bom, pessoal? Fico aqui, até a próxima, espero que você tenha gostado desse vídeo, tá? Muito obrigado por assistir, meu zap para atendimento, radiestesia à distância,
ou se você tiver precisando de algum conselho espiritual, alguma ajuda espiritual, meu zap é 21 9 95 10 54 40. Ok, pessoal? Até a próxima. Fui!